Dia, boa tarde, boa noite, boa e fria madrugada, principalmente aqui no sul, está frio. Então não é uma boa, porque levantar de madrugada com frio não é nada bom. Não é nada bom nem mesmo para nós, muito menos para as criação. Como sofre as criação nessa época de frio, que está chegando aí a 5 graus. Tem lugar aí que chegou 0 grau. Então, é como se diz, esse ano vai ser. E nem começou o inverno. O inverno ainda hoje é dia 12, dia 13. Então, ainda vai chegar daqui mais ou menos uns 8 dias, vai chegar o verdadeiro inverno. Mas, irmão, eu sou teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, para você que não me conhece, da verdadeira graça, Nilson Queiroz. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra para a edificação da nossa vida. E o nome da mensagem é essa. A igreja. A igreja prega e ensina. Mas o título da mensagem é essa. As religiões diz que vão para o céu. Mas este livro diz que vamos para a terra. E aí? Então, as religiões, tanto a católica como a protestante, falam muito do céu. E a católica fala de um purgatório, que primeiro passa pelo um purgatório, e de um purgatório você se purifica e vai para o céu. Mas os protestantes pregam diferente, que você tem dois caminhos, o céu ou o inferno. E esse inferno você entra e não sai mais, quer dizer, que é pior do que a igreja católica. A igreja católica você sai do purgatório, mas os protestantes dizem que você caindo nesse inferno de lago de fogo, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga, dá essas baboseiras tudo que eles pregam aí, não existe dentro desse livro. Esse livro não diz isso, porque inferno é sepultura. Hades e Seol, sepultura, lugar de mortos. Agora, como eles pregam uma coisa que não existe? Geena. O que é Geena? Era um lixão que existia em Jerusalém. Então, este lixão, fora dos muros de Jerusalém, aonde há muito tempo atrás, ali havia sacrifício de criança para o deus Moloque, e foi desativado por um rei. E aquele lugar se tornou um lixão onde jogava animal morto e jogava também cadáver de pessoas que não tinham sepultura. Jogava ali, jogava os lixos todo de Jerusalém, era jogado e colocava fogo. Então ali aquele fogo queimava e aqueles bichos que estavam ali comendo aquelas carnes podres não morria, ficava ali, naquele lugar ali. Então Jesus diz, cuidado, para que vocês não caiam neste lugar. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Hoje lá é um verdadeiro horto. Hoje não existe mais esse negócio. Hoje acabou esse negócio. Então, voltando para o tema da mensagem, que as religiões pregam um céu, mas este livro prega a terra. Agora, em quem eu devo crer? Em quem eu devo ficar? Com a religião, com os mentirosos, dos religiosos mentirosos, ou com este livro? Porque, na verdade, quem diz que você vai para o céu? Existe algum texto aqui dentro falando de céu? Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntios 15:50, diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. E aí? Se carne e sangue, como é que você vai? Não, mas nós vamos, porque a Bíblia diz, naquele dia vai ter o dia do juízo, o dia do julgamento. Irmão, para com essas coisas.
Isso já acabou, isso passou, isso é metáfora, é linguagem de figura. Tudo que Jesus falou, ele apagou na cruz. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Jesus riscou, apagou, não existe mais. Não, porque ele disse no capítulo 7, versículo 22 de Mateus, ele disse, ali está bem claro, ele disse, Senhor, no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei, eu preguei, juntei multidão, afastai de mim, maldito para o fogo eterno. Tá vendo? Mas como afastar de mim? Os que tiver à minha direita, vinde bendito do meu Pai, que o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo, mas os que estiver à esquerda, afastai de mim, vós que praticasse iniquidade para o fogo eterno. Tá vendo, irmão? Tá aí, ó. Irmão, morto. Porque na cabeça de muitos crentes, eles acham que o povo morre e vai reviver de novo. Só pode ser. Acha que o povo morre, vai para a sepultura e eles acreditam naquelas mentiras, que é uma grande mentira, que até o fogo, a cinza, vai ter que dar conta naquele dia. As águas, que os mar que engoliu muitas vidas, vai ter que dar conta. E aquelas pessoas que estão ali milhares de anos dentro do túmulo, o túmulo vai se abrir, isso é uma grande mentira. Porque no capítulo 7 de Jó, e versículo 9, aquele que desce a sepultura, assim como as nuvens se desfaz pelo vento, assim aquele que desce a sepultura nunca mais tornará a sair de lá, a subir. Agora, como vai sair de lá? Como? Então, o que vai ser julgado? O trono branco. Jesus estava julgando o quê? Julgando terra. Porque este corpo vai para a terra e vira terra. 12:7 de Eclesiástico. O espírito volta a Deus, e o corpo volta à terra e vira terra. E aí? E o próprio Deus falou para Adão, capítulo 3 de Gênesis, versículo 19. Tu és pó, Adão, vieste do pó para o pó, tu tornará, mas o teu espírito irá para... Não, tu tornará para o pó e virará pó. Foi a resposta que saiu da própria boca de Deus. E aí? Como é que você pode me responder isso? Como você diz que vamos para o céu, que no céu tem uma cidade que nos aguarda? Lá tem uma cidade de ouro, isso é metáfora. Isso é linguagem de figura. O céu, lá tem muro de cristal. Muro por quê? Lá tem cercar território. Muro serve para quê? Por que existe muro aqui? Porque aqui é meu, aqui é seu, aqui tá tal. E no céu também é assim? Não, irmão. E a própria palavra de Deus diz, morrendo o homem, 14:10 de Jó, deixa de existir. Você vai deixar de existir, eu vou deixar de existir. Então o que vai ser julgado? Ainda que esse tal de inferno existisse, ia levar no inferno o quê? Ia jogar terra no inferno? Ia lá pegar aquele monte de terra aqui, morreu fulano. Mas o corpo dele virou terra, então leva essa terra e joga lá no inferno. Se os mortos estão inconscientes, capítulo 9 de Eclesiástico, versículo 5 diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem, jamais, eles têm memória, a sua memória foi entregue ao esquecimento, eles não se lembram de nada mais, porque apagou, acabou, deixou de existir. Sabe o que é deixar de existir? Deixou de existir. Então, espírito que é espírito, irmão. Você acha que este corpo vai ganhar vai para o túmulo e ressuscita e vai para o céu e chega no céu? Para com essas coisas. Esse livro diz que vai para a terra, porque Jesus foi bem claro, capítulo 5:5.
de Mateus. Os mansos herdarão a terra. Olhamos para o Salmo 37, versículo 29. O justo herdarão a terra. Então, como vocês estão falando de céu? Não há promessa de céu. Céu para morto. Deus, ele é Deus de vivo, não é Deus de morto. O próprio apóstolo Paulo disse que no capítulo 8, versículo 9, só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Como você sabe se você tem o Espírito de Deus? Porque a própria Bíblia nos diz que Adão não tinha espírito. Adão tinha alma vivente. Está lá no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. E o próprio apóstolo Paulo confirma isso no capítulo 15, versículo 45, que o próprio Adão não tinha um espírito, tinha alma vivificante, alma de vida, somente, como animal. Então, quando você encontra essa palavra, só vai para Deus quem tem o Espírito de Deus, porque os que são de Deus já está determinado. 8, 29 e 30 de Romanos. Deus já predestinou, justificou e santificou aqueles que são dele. Então não é o seu querer, não é o seu frequentar, porque você frequenta, você é um frequentador assíduo de uma determinada religião. Você batizou, você dá seu dízimo, você é obediente. Isso não quer dizer nada, porque Jesus foi bem claro, muitos são chamados. 22 e 14 de Mateus, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então este livro diz, e o próprio Deus, mas a alma, eu termino com isso, a alma. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma do pai é minha alma, do filho é minha alma, que pecar essa, morrerá. A alma morre junto com o corpo, porque a alma é o raciocínio do ser humano. Tudo que raciocina dentro de você é sua alma, ela morre junto. E o espírito, não existe explicação. Se você tem o Espírito de Deus, se eu tenho o Espírito de Deus, esse Espírito volta para Deus. Mas se eu não tenho, acaba como disse também o Salmo 37, diz que desaparece como uma fumaça. A pessoa desaparece porque não tem Espírito. Agora, se ele tem o Espírito, ele volta para Deus. E Deus lá faz bem o que ele quer com o Espírito, porque o Espírito é dele, ele faz o que ele quer, porque ele é dono do Espírito. Porque ele é pai do Espírito. 12 de Hebreus, versículo 9. Deus é o pai do Espírito, o Espírito pertence a ele, mas a carne pertence à terra. Então, nenhum homem vai ao céu. Todo homem vai para a terra e a sua carne vira terra para sempre. Fique com esta palavra. Você talvez fique aí cantando de galo aí, céu, 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 mas esse livro não dá explicação. Esse livro não fala nada de céu. Esse livro não fala, mas o apóstolo Paulo diz que isso é metáfora. Isso é linguagem de figura. Nada mais do que isso. Irmão, curte e compartilha. Mas curte essa mensagem. Eu fico muito grato e te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Goodbye.